Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, a graça e a paz de Jesus, Senhor nosso, bendito Salvador de nossas almas. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2020, damos prosseguimento ao nosso estudo sobre as bênçãos da salvação, que estamos estudando dentro do capítulo da teologia que trata da ordem da salvação, que é um processo unitário, mas que, para nosso entendimento, os teólogos dividiram em 5 aspectos. E já falamos do primeiro aspecto, que é a regeneração, e dissemos o que significa a regeneração, mostramos para cada um dos irmãos este ato da novidade de vida, que agora, regenerados, recebemos em Cristo. Estamos estudando sobre a conversão, que é a posição da vida em crescimento, em desenvolvimento da salvação, e estamos mostrando que a conversão tem 2 elementos que estão contíguos a ela: a fé e o arrependimento. Já vimos sobre a fé e estamos estudando agora sobre o arrependimento, e hoje vamos finalizar a respeito do arrependimento. Terceiro aspecto da ordem da salvação é a justificação, que significa o novo status de vida, agora justificado diante de Deus. O quarto aspecto é a santificação, que é a nova direção de vida, uma nova maneira de viver como pessoas que foram separadas para o Senhor. E por fim, a glorificação, que é o quinto estado, que é a nova vida plena na glória eterna, e para isso perseveramos até o fim. Então hoje nós vamos falar do segundo aspecto ainda da conversão, que falamos sobre a fé, e na terça-feira, quarta-feira, falávamos sobre o arrependimento, que é o segundo elemento que compõe a conversão. Fé e arrependimento fazem parte do corpo da conversão. Eu queria ler com os irmãos, já que lemos na semana passada o texto lá em Atos dos Apóstolos, e dissemos que as manchetes de Deus na história são arrependimento. Hoje eu quero ler aqui com os irmãos Salmo 51, versículos de 1 a 7, um salmo conhecido de Davi, que nos diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Grave esse versículo 3. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Livra-me, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amém. Esse salmo é conhecido pelos irmãos, é uma das súplicas individuais que temos de Davi, especialmente quando ele cometeu pecados com possivelmente o erro com Betsaba, ou Betsabá, e é um salmo onde ele apresenta aqui de maneira bastante clara, em sua oração, pedido e a súplica a Deus pelo perdão que ele necessita, que o Senhor lhe purifique e lhe renove o coração. Não é? E esse salmo nos ensina algumas verdades preciosas para a nossa vida, pelas quais nós não podemos deixar de abrir mão e entendimento a respeito disso. Versículo 3, que eu pedi para os irmãos guardar, diz: conheço as minhas transgressões, diz o salmista, e o meu pecado está sempre diante de mim. Essa expressão que aparece aqui para dizer conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim, representa justamente o ato do reconhecimento da necessidade que temos de confessar a Deus nossos pecados, né? A convicção que deve preceder o perdão, que deve anteceder o perdão, é justamente reconhecer, estar convicto de que é um pecador e que está desejoso de se arrepender. E para isso se apresenta a Deus e, em um pedido súplice, recorre à sua misericórdia. É bom que a gente entenda que a misericórdia é aquilo que merecemos e que Deus retira de nós. Toda sorte de castigo e punição que devemos receber por conta da nossa condição de pecadores e que o Senhor retira de nós. O Senhor faz com que não sejamos punidos por aquilo que bem merecíamos. É bom que a gente entenda que
o Evangelho nos ensina, as Escrituras nos ensinam que a conversão ela é composta de fé e de arrependimento. O Evangelho chama a fé e a fé nos leva a nos arrependermos. Já vimos que isso é resultado da vocação eficaz. E somente os que estão dentro da consciência e da convicção de que precisam de Deus e se arrependem dos seus pecados é que receberão os benefícios que o arrependimento nos traz. Charles Spurgeon, fazendo um breve comentário aqui dessa passagem do Salmo 51, ele diz que os versículos 3 a 7, especialmente esses versículos, o 11, o 12 e o 17, nos ensina algumas verdades bíblicas pelos quais eu e você devemos tomar como pressupostos para o arrependimento. Primeiro, entender que dentro da visão bíblica a responsabilidade é pessoal. O pecado é pessoal, é particular e é dele individualmente que nós temos que nos arrepender. Segundo, que a condição de pecador ou de estarmos em pecado nos leva a estarmos diante de Deus considerados também passíveis da sua punição e, na realidade, o que Deus tem contra nós é punição e é justo que assim Ele faça sobre nós. Terceiro, é que o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus. É preciso então nos arrependermos para voltarmos ao Senhor. E isso chama-se na Bíblia de restauração espiritual. É o primeiro passo, é o primeiro elemento que traz para o nosso coração o quebrantamento, a contrição, para que possamos então confessar o nosso pecado e abandoná-lo definitivamente. Veja como a nossa confissão de fé trabalha isso, já vimos a seção 1 e 2, mas agora eu quero trazer para os irmãos a seção número 4, 5 e ainda a seção do número 7, para a gente já ir para a nossa conclusão, finalizando a nossa exposição e reflexão desta noite. Seção 4 da confissão de fé sobre o arrependimento para a vida, capítulo 15, diz assim: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, também não há pecado tão grande que traga condenação àqueles que realmente se arrependem. Os teólogos estão aqui afirmando que o arrependimento é algo que é necessário, não importa o tamanho daquilo que cometemos que desagradou a Deus, nós precisamos nos arrepender. Se o pecado que a confissão de fé aqui nos diz que não há tão pequeno que não mereça condenação, igualmente, na proporção igual, não há pecado tão grande que venha trazer condenação aos que realmente se arrependem. Ou seja, o arrependimento é necessário, seja para um pequeno pecado ou para um grande pecado. É preciso termos contrição, nos entristecermos e confessarmos a Deus os nossos pecados. Agora veja a seção 6, como é interessante, do capítulo 15, sobre o arrependimento, a respeito do que os teólogos em Westminster apresentam. Cada pessoa é obrigada a fazer a Deus confissão privativa de seus pecados, orando pelo perdão dos mesmos e, abandonando-os, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar disposto, através da confissão e demonstração de tristeza, privativas ou públicas, declarar seu arrependimento aos que são ofendidos. Isto feito, esses devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Presta atenção aqui que os teólogos estão colocando o aspecto prático também do arrependimento para a confissão. Primeiro, é que somos obrigados individualmente, cada um de nós, de maneira privativa, pessoal, confessar a Deus os nossos pecados. E mais, fazer como Davi aqui no Salmo 51, reconhecer o seu estado, quando ele diz: compadece de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões e lava-me completamente, porque eu sou pecador. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É reconhecer que só Deus pode perdoar. As misericórdias do Senhor são a única razão pela qual devemos nos fiar. Então, é algo privativo e pessoal. A confissão de pecados, para que o arrependimento surja, é preciso que se faça assim, orando e pedindo perdão a Deus, para que achemos misericórdia. Agora também
Se a gente comete algum delito, alguma falha que escandalize o nosso irmão, ou mesmo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve o nosso coração ser alimentado de uma disposição tamanha que nós devemos igualmente confessar o nosso pecado e demonstrar isso de maneira muito profunda através da contrição e da tristeza. Isso pode ser de forma privativa, se foi um indivíduo, e pode ser de forma coletiva, se foi a igreja, de forma pública, para que possamos assim então declarar que estamos arrependidos e confessarmos a Deus e apresentarmos aos nossos aquele a quem ofendemos, aos ofendidos, não só Deus, mas nossos irmãos e a igreja, a nossa confissão. Então o cristão deve pessoalmente apresentar-se a Deus e de maneira muito particular, muito pessoal, pedir perdão a Ele e ter o coração doído e arrependido e renunciar agora novamente à prática desses pecados e abandoná-los completamente, não mais o praticando. Então, concluindo, meu irmão, minha irmã, a nossa reflexão de hoje aqui sobre a necessidade do arrependimento, onde da conversão, nós temos falado sobre fé e arrependimento. Preste atenção, porque é muito importante para a gente compreender isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que somos pecadores, que erramos e que falhamos. Segundo, reconhecendo o pecado, nós precisamos confessar ao Senhor. A confissão é dizer, é nominar, é declarar que tipo de falha nós cometemos. Terceiro, é abandonar, é largar, não voltar novamente, porque conversão e arrependimento significam o retorno, meia volta, é uma volta de 160 graus, é nova direção, é nova conduta, é novo comportamento, é novamente pensante, agora de forma diferente, é não voltar mais à prática do pecado cometido, é abandoná-lo por completo. Terceiro, é saber que a gente sabe entender que Deus conhece que somos pecadores. Quinto, é compreender que somente Deus pode nos perdoar e renovar a nossa vida. E Ele se compraz no íntimo quando nós confessamos e perdoa os nossos pecados. Então, que assim entendamos este momento tão especial sobre o segundo ponto das bênçãos da salvação, que diz respeito à conversão com arrependimento, que hoje nós, então, encerramos falando disso, que é algo que eu e você precisamos reconhecer e confessar, mudar de vida, tomar nova direção e vivermos agora de forma que agrade ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos instrui todos os dias e faz-nos renovar o entendimento e a compreensão de que somos pecadores e que precisamos continuamente nos arrependermos do nosso pecado, temos uma conversão diária diante do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a confessar sempre os nossos pecados e se pecamos contra alguém, contra o irmão, contra a igreja, que também nos apresentemos diante do Senhor e até mesmo procuremos ao ofendido. E se foi de maneira pública, também igualmente, publicamente, confessemos a Ti e àqueles a quem a ofendemos. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida como verdadeiros e genuínos crentes convertidos ao Senhor. Que alimentemos em nosso coração a fé e o arrependimento todos os dias da nossa vida. Oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados. Assim oramos, sinceramente, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que agora a paz de Deus, que excede a todo entendimento, meus irmãos e irmãs, os guarde mente e coração em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com a canção depois de ouvirem a reflexão e até domingo, se Deus quiser, quando estaremos com o nosso culto matinal às 10h30 e às 18h30, tá bom? Convide pessoas para assistirem. Até lá, se Deus quiser. Um grande abraço.